quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um dia de estudo, trabalho, luz e vida? Vamos lá, não é verdade? Bom, hoje, dia 17 de novembro de 2021, quarta-feira, trabalharemos as disciplinas, as aulas de terça, de ontem e de hoje, quarta. Por que isso? Porque na segunda-feira, dia 15, foi feriado nacional, então não tivemos aula. Ontem, terça-feira, dia de informática e educação física, daí não entramos no grupo. Então hoje, quarta-feira, trabalharemos as aulas de ontem, terça, e de hoje, quarta-feira. E na aula de terça de ontem, dia 16, nós vamos trabalhar sobre as disciplinas de português, geografia e história. E na aula de hoje, quarta-feira, segundo o horário, nós trabalharemos ciências, português e matemática, certo? Então vamos trabalhar, vamos voltar à questão da segunda-feira. Alguém sabe me falar por que segunda-feira é considerado um feriado nacional? Sabe? Foi dia 15 de novembro. Sabe o que acontece? Dia 15 de novembro, nós comemoramos o tema Proclamação da República. Na verdade, é um conteúdo histórico, um conteúdo de história. Mas a tia Valquíria vai trabalhar esse assunto na aula de português através de um texto informativo. A tia Nenê vai trabalhar a geografia e a história dela, dando sequência no livro didático, tá bom? Mas a tia Valquíria vai trabalhar o tema voltado ao português por ser um texto informativo, ok? Então vamos pensar bem o que significa essa data de 15 de novembro, Proclamação da República. Bom, historicamente falando, há anos e anos atrás, dentro da história, o Brasil, ele era um país monárquico, era a monarquia. Teve o período do Brasil colônia, monarquia. Por que esse termo? Na verdade, Brasil colônia, monarquia, quer dizer que o país, ele não tem um domínio próprio, ele não tem um governo próprio. Ele é controlado, por um imperador, no nosso caso, pertencente a um outro país. O Brasil, na época, ele era governado pelas autoridades portuguesas, pelo rei português, no caso, o imperador. Então, o Brasil era um império. Então, era governado pelo rei português, pelo rei de Portugal. Mas aí, o que aconteceu? Com o passar do tempo, veio vindo a insatisfação do povo brasileiro de não ter um governo próprio. E daí, com consequência disso, foi exatamente na data do dia 15 de novembro de 1889 que foi proclamada a República. E o que é esse termo? O que esse termo quer dizer? Brasil República é quando o país tem um governo próprio, cujo nome se refere a presidente, que é o caso que nós exercemos e vivemos hoje, onde um presidente, ele é eleito pelo povo através do voto. Então, hoje o Brasil é chamado de república, país republicano, porque nele tem um governo, alguém que dirige. Antigamente era império porque ele era governado por imperador, certo? Que na época eram as autoridades, portuguesas. Então, dentro desse assunto, nós temos aí na apostila, na página 22, um texto informativo que explica, resumidamente, esse marco, esse fato que aconteceu na história do Brasil. Primeiro, a tia Valquíria quer que vocês ouçam a leitura, tá bom? A proclamação da República. O Império não agradava a muitos brasileiros que desejavam escolher seus próprios representantes para governar o país.
Eles queriam a república, isto é, um governo dirigido por um presidente. Aconselhado pelos políticos do Partido Republicano, o chamado Marechal Deodoro da Fonseca ocupou o quartel-general no Rio de Janeiro e proclamou a República no Brasil. Isso no dia 15 de novembro de 1889. Terminava assim o Segundo Império na época. No dia 16 de novembro foi formado o governo provisório, chefiado pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Dom Pedro II e a sua família, que na época governavam o país, que eram, os imperadores, eles tiveram que deixar o Brasil. Em 19 de novembro de 1889, foi criada a atual bandeira brasileira, símbolo de nossa pátria. Até hoje, o Brasil adota a República como forma de governo, sendo dirigido assim por um presidente, que, no caso, é o que nós vivemos hoje, O presidente assume o poder através, ele é eleito através do voto da população, certo? Nosso presidente hoje, Jair Bolsonaro. Então, crianças, diante desse texto informativo, vocês vão responder, são 4 perguntas, tá? Bem simples, todas já tiradas como resposta do próprio texto. Então, você precisa ler, ouvir primeiro a leitura da Valquíria, fazer a sua leitura, para fazer uma boa interpretação, certo? E depois, dando sequência agora na aula de hoje, quarta-feira, dentro do português, nós trabalharemos um segundo gênero que também já foi estudado, aqui anteriormente, que são as histórias em quadrinhos. Nós já trabalhamos, que são aquelas historinhas divertidas, onde as falas vêm em forma de balões, onde nós temos vários tipos de balões que representam, todo um contexto com os desenhos de personagens e as falas dentro de balões. E voltando ainda para a história, da proclamação da República, nós vamos trabalhar um outro texto, porém, ao invés de informativo, ele vai estar de forma de história em quadrinhos, tá bom? Então, ouça para você ver a leiturinha, que gracinha, para você também fazer uma segunda interpretação. Leia a história abaixo. Beth, você sabe quem proclamou a República no Brasil? Foi o Marechal Deodoro da Fonseca. Isso aconteceu em 15 de novembro de 1889. Foi a partir dessa data que o Brasil deixou de ter um imperador? Sim, e passou a ser governado por um presidente. Olha que bonitinho. Aqui, na verdade, é o mesmo contexto, em forma diferente. Aqui você está trabalhando a história em quadrinhos, onde também você vai ler as alternativas, e fazer duas atividades apenas com a opção correta, para você escolher a opção correta e marcar um xizinho, tá bom? São atividades simples que exigem apenas entendimento, e para ter o entendimento você precisa fazer uma boa leitura, tá bom? Bom estudo a vocês, qualquer coisa é só nos chamar no grupo. Até mais, crianças. Tchau, tchau.